Livro A Didática das Provações. Estudaremos hoje a justificativa número 22, para que realmente haja provações no nosso viver. As provações são ocasiões e meios de ensino utilizados por Deus para mostrar que erramos ao ignorá-lo, entrando em apostasia e idolatria e confiando nossa vida a falsos deuses. É um erro muito grave e bastante comum virar as costas ao Senhor, abandonando-o e buscando atender a interesses pessoais nocivos. Provações terão que vir sobre nós para que percebamos isto e revertamos o quadro. Porque deixaram ao Senhor seu Deus e se apegaram a deuses estranhos e se encurvaram perante eles e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo esse mal. 1 Reis 9:9. A história do povo de Israel dos tempos bíblicos está repleta de relatos de sua apostasia e rebeldia contra Deus, mesmo tendo o Senhor comprovado diversas vezes seu imenso amor por esse povo, como sendo a descendência de Abraão, seu amigo. Eles ainda assim preferiam imitar as práticas nocivas dos povos vizinhos, afundando-se na idolatria e na perversidade. Em muitas ocasiões, a própria liderança do povo, na pessoa do seu rei e dos seus sacerdotes, estavam totalmente entregues a essas insanidades, levando toda a nação à degradação moral, social e, principalmente, espiritual. Quando o povo de Israel exigiu que Samuel lhes ungisse um rei para que ficassem iguais aos povos vizinhos, declarou abertamente que se recusava a continuar sob o governo do próprio Deus, através de seus juízes e profetas. Ao fazerem isto, abriram as portas para a degradação espiritual, já que, ao entrarem esses novos reis em acordos políticos, econômicos e militares com reis vizinhos, muitas negociações eram feitas, sendo que entre os requisitos dessas interações, elementos culturais de um povo deviam inserir-se na cultura do outro, como forma de troca de gentilezas entre esses povos. A principal troca oriunda dessas práticas era o casamento entre pessoas dos diferentes países, começando pelos membros da realeza. Um dos maiores exemplos dessa abominação foi o casamento do rei Acabe com a ímpia Jezabel. Acabe era o rei de Israel, enquanto Asa reinava em Judá. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. 1 Reis 16, 30 e 31. Este é apenas um dos muitos casos de afastamento do Senhor praticado por seus filhos em Israel e Judá. Acabe uniu-se a uma mulher idólatra, adoradora de Lúcifer, na pessoa do seu deus pagão Baal, e também passou a adorá-lo. Nessa ocasião, Deus interveio para buscar converter seu povo e enviou o profeta Elias para fazer advertências a Acabe. O Senhor informou que uma dura provação viria sobre o povo se não houvesse arrependimento e conversão. E assim foi. Por 3 anos e meio não houve chuva em Israel e a nação foi ao colapso quase total. Ao que tudo indica, esse é o melhor método para resgatar aqueles que ousam afrontar ao Deus vivo, substituindo-o por falsos deuses. Ele vem em busca desses filhos rebeldes através de provas, às vezes terríveis, para tocar o coração dos mesmos e levá-los de volta aos caminhos da verdade e da justiça. É claro que o Senhor não vem sobre seus filhos rebeldes com provações e sofrimentos como forma de vingar-se deles ou como meio de puni-los severamente,
manifestando seu ódio contra tais pessoas. Não é assim. Deus utiliza-se desses métodos como forma de resgatar com amor e por amor. Ele mesmo diz: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Apocalipse 3, 19. Em outra passagem bíblica bastante clara e objetiva, o Senhor indica que trará, sim, varas e açoites sobre os filhos que contra ele se rebelarem, ousando infligir seus santos preceitos. No entanto, na mesma passagem, ele confirma que esses castigos não têm como pano de fundo a revelação de sua ira e sua cólera contra as pessoas, mas sim ele continuará amando-as como prometeu amá-las. Trata-se apenas e tão somente de uma forma de alertar essas pessoas quanto aos seus perigosos erros. Leiamos, então, Salmo 89, 30 a 34. Se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei a sua transgressão com vara e a sua iniquidade com açoites. Mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei à minha fidelidade. Não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Fica evidente que o Senhor pretende apenas que a pessoa corrija o percurso da sua vida, retornando ao caminho mais seguro e plenamente confiável, que é o caminho da verdade e da justiça, ou seja, o caminho do amor. Os últimos reis de Israel e Judá foram uma grande decepção como líderes de um povo que fora separado por Deus para a grandiosa missão de testemunhar ao mundo o seu santo caráter. Foram eles Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias. Homens que desonraram ainda mais a Deus, levando a nação dividida ao declínio absoluto, a ponto de serem quase exterminados da existência. O fruto da sua má gestão foram muitas guerras perdidas, invasões e grandes levas de pessoas para o cativeiro. O tempo passou. As advertências sempre foram enviadas por Deus ao seu povo. As rebeliões contra o Senhor se mantiveram. As punições que tinham a intenção de corrigi-los seguiram-se uma após outra, e o povo não se converteu dos seus maus caminhos. Certa vez, o Senhor Jesus avistou de longe a cidade de Jerusalém e chorou amargamente sobre ela. Aquele choro representava a dor de um pai que via o rebelde filho determinado a persistir nos seus erros e a recusar-se definitivamente a reconhecer que estava longe demais da verdade e do caminho há tanto tempo estabelecido para ele como sendo o caminho da vida. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Deuteronômio 30, 10. Jesus chorou sobre Jerusalém para constatar que aquele povo jamais se renderia ao seu amor e que em algumas décadas seria aquela cidade tão especial, tão simbólica para seu povo, totalmente destruída pelos invasores romanos. Ele proferiu as seguintes palavras do fundo do seu coração: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintainhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Mateus 23, 37. Está mais que explícito nessas santas palavras que o Senhor sempre veio em busca dos seus filhos rebeldes, e que estes quase sempre se recusaram a ouvi-lo. Ele enviou seus mensageiros um após outro, com palavras de apelo que não foram aceitas. Ele enviou até mesmo inimigos sobre seu povo,
como sendo instrumentos seus para adverti-lo dos graves erros que estavam cometendo. Veja o que nos diz Isaías 45:1, por exemplo. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante de sua face e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Sim, o rei Ciro, medo-persa, foi instrumento de Deus para punir seu povo que não lhe dava ouvidos. Dar-se-ia o caso de estarmos de igual modo desafiando ao Senhor quando nos recusamos a ouvir suas advertências, as quais nos são reveladas em sua santa palavra? Se dores nos sobrevêm, seriam essas como que profetas e inimigos bradando aos nossos ouvidos para que nos convertamos dos nossos maus caminhos? Caminhos da autoconfiança e da autossuficiência humana. Caminhos de drogas e de outros vícios envolventes. No entanto, nada disto irá preencher o vazio que se encontra dentro de cada pessoa. Apenas um é aquele que nos pode completar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Uma pérola de esperança para você. Nada vos será impossível. Mateus 17:20. Por favor, compartilhe com outras pessoas esta mensagem. Assim, você estará também cumprindo a missão que o Senhor nos designou. Ide e ensinai.